No Jornal AMM de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Seção Minas Gerais, Dorinha Alvarenga. Dorinha, bem-vinda ao estúdio. Muito obrigada pelo convite. Por nada. Dorinha, então, para começar, eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é o plano diretor. Bom, o plano diretor é uma lei municipal e, diferentemente das demais leis, é uma lei que pressupõe a participação popular. É uma lei obrigatória, de acordo com a Constituição de 88, para municípios acima de 20 mil habitantes e dá um panorama de diretrizes nas várias áreas, na área de saúde, educação, desenvolvimento econômico, ação social, meio ambiente. E do ponto de vista urbanístico, é a lei que define o uso e ocupação dentro do município. Qual que é o tamanho de lote, como que são os loteamentos, como que deve ser ocupado um loteamento, um lote com construções. Então, ele dá esse ordenamento territorial dentro da cidade. Certo. Agora, eu queria saber também por que ele é tão relevante, assim, por que ele movimenta tanto interesse, né? É muito falado. A gente ouve falar muito sobre ele. Por que ele é tão relevante? Bom, desde a Constituição de 88, onde no artigo 182 se definiu a obrigatoriedade legal de se fazer o plano diretor, e depois a Lei do Estatuto da Cidade, em 2001, estabeleceu quais que seriam os parâmetros dessa obrigatoriedade legal e deu um prazo de 5 anos. Então, a partir daí, os prefeitos, o executivo, o legislativo e mesmo a sociedade civil se mobilizou no sentido de definir como seria esse planejamento. Por que ele é tão relevante? Porque ele define várias questões referentes à utilização do espaço urbano por várias categorias. Então, você tem o empresariado, ele vai ter o seu interesse do mercado imobiliário. Já a sociedade civil, principalmente os movimentos populares, vão ter o interesse da habitação popular. E esses interesses dentro do território, eles vão definir determinadas ações a favor ou contra os interesses. Mas o que é interessante, a partir do plano diretor, é que existe o interesse coletivo que é preponderante. E é isso que faz do plano diretor uma lei onde, com a participação popular, você pode definir um planejamento estratégico de desenvolvimento, contemplando os interesses de todos. Isso é possível. Bacana. Agora, o Estatuto da Cidade, ele dispõe que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Mas o que isso significa? É exatamente o que eu coloquei. O Estatuto da Cidade, ele regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição, e ele fala que uma propriedade, assim como a cidade, elas têm a função social. O que significa? Não é porque eu tenho uma propriedade que eu posso construir ali o que eu quiser, tá? A minha propriedade, ela está dentro do plano diretor definido com parâmetros que atendem ao bem coletivo. Por isso que a função social da cidade significa que você não pode planejar para uma determinada categoria, você tem que planejar o espaço urbano contemplando todos os segmentos, o empresário, os movimentos sociais, né, a população em geral, e nenhum bairro pode ser contemplado de uma forma diferenciada, visando o interesse daquele bairro em especial. E da mesma forma, a minha propriedade pode ser que para mim ela tenha um significado, mas no interesse coletivo da cidade ela tenha a função social diferente daquilo que eu gostaria de utilizar e de construir. Por isso que é um plano diretor que determina com o ordenamento territorial qual que é o uso, se é um uso comercial, se é um uso residencial, se é um uso industrial. Depois ele define uma categoria de uso, como que eu vou poder construir, qual que é o máximo de construção de metros quadrados a serem construídos. E essas definições, estando no plano diretor, elas contemplam todos os cidadãos de uma forma igualitária. E por isso o plano tem e cumpre essa função social, de atender a todos. A cidade deve ser uma cidade para todos e de todos. Certo.
Agora, o plano diretor ele já é adotado por todos os municípios em Minas? Como é que é? Sim, na verdade, o Estatuto da Cidade definiu como obrigatoriedade legal municípios acima de 20 mil habitantes, municípios que façam parte de regiões metropolitanas, municípios que sejam turísticos, que tenham algum tipo de empreendimento que cause impacto ambiental, como no caso de minerações. Então, praticamente assim, estende a uma gama enorme de municípios. Mas o prefeito, ele pode estabelecer, independente do requisito legal, o seu interesse em planejar a cidade de forma ordenada, né, a contemplar um desenvolvimento estratégico que verifique o ordenamento territorial junto com o desenvolvimento econômico. Entra também a questão tributária. Nesse momento, você gerar recurso para o município é muito importante. Então, mesmo que ele tenha menos de 20 mil habitantes, ele pode adotar? Ele pode adotar. É um procedimento de planejamento territorial, não envolve apenas o perímetro urbano, o plano diretor contempla o território todo do município e você vai estabelecer diretrizes de desenvolvimento estratégico para aquele município. Criar também banco de dados, né? Um cadastro técnico imobiliário, um cadastro multifinalitário. Então, você pode, de fato, planejar e contemplar o território como um todo. Certo. Dorinha, agradeço a sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço e queria fazer um convite. Nós estaremos junto com a MM, trabalhando aí num curso de capacitação de técnicos dos municípios. Sejam todos bem-vindos. Vamos aí aprender o que é de fato e como construir um plano diretor participativo. Muito obrigada. Obrigado, certo. Muito importante esse curso. Fiquem atentos na agenda do CQGP e para mais informações acesse portalamm.org.br.